Agora a gente vai falar da vitória do Náutico nos aflitos sobre o Volta Redonda. Dramática. Mala, me conta aí a história, tá? Vamos começar a contar a história aí de Náutico e Vila Nova. 2-0 pro Timba. Náutico e Volta Redonda. Oxe, perdão, Volta Redonda. Náutico e Volta Redonda. Vamos lá, companheiro. Foi um jogo em que eu estava muito curioso inicialmente, porque eu comentei o jogo passado com Clauber e Lucas, na vitória sobre o Pouso Alegre, foi sábado, em que o Náutico ganhou por 1-0, e foi o primeiro jogo de Marchiori ao comando do time, né? Só que com pouco tempo de trabalho, né? Sim. Então eu fiquei muito curioso justamente porque eu acho que cara, que veja, de sábado para terça-feira, basicamente teve um treino ontem que não é um treino, é um regenerativo que você bota aí os jogadores para soltar a musculatura, ajustar uma coisinha ou outra, e de fato, talvez nesse jogo em específico, a gente não poderia ver um Náutico mais com cara de Marchiori, por mais que no jogo com o Pouso Alegre ficou claro que já tinha ali o toque do Marchiori. E nesse jogo, até o meu comentário foi: o que você espera do próximo jogo? Bom, a gente viu que o Náutico contra o Pouso Alegre fez um trabalho defensivo muito bom, que foi o primeiro ponto que o Marchiori focou, tanto é que implementou mais um zagueiro ali para principalmente reforçar o lado esquerdo. Organizar a cozinha. Começar por aí, como de costume, né? De costume. Aí é sempre bom ter um bom começo que logo dê efetividade, né? Que foi justamente esse setor defensivo. E nesse jogo, eu pelo menos esperava alguma evolução do meio para frente, né? Um jogo em casa contra um adversário que fez um bom começo de temporada, fez um campeonato carioca muito interessante, mas como todo time médio para baixo, nem digo nem médio, Volta Redonda, não sei se nem se eu posso classificar como time médio, com todo respeito, obviamente, mas é aquele time que faz um bom estadual, mas que os times grandes vão lá e acabam pegando algumas peças. E foi o que aconteceu com o Volta Redonda, perdeu algumas peças, estava aí no meio para baixo da tabela, mas é que era um jogo difícil. E aí o que Marchiori faz, ele repete o time, né? Foi o mesmo time que ganhou do Pouso, que largou com o Pouso Alegre, mas sofreu muito no primeiro tempo, mas sofreu muito mesmo. Um primeiro tempo muito abaixo, tanto que o time vai para o vestiário com algumas vaias, a verdade é essa, vai para o vestiário com algumas vaias, e basicamente sofreu muito mais do que deveria, né? Não sei se talvez foi o cansaço, não sei se o próprio Volta Redonda até certo ponto surpreendeu, mas o Náutico que vinha, que tem o fator casa também como um fator muito forte nessa temporada, principalmente na Série C, apesar de ter vencido 2 e empatado o último jogo em casa, que ficou devendo esse último jogo em casa, e que fez falta, inclusive eu comentei isso no último jogo, que era um jogo que se não tivesse empatado com a América de Natal, poderia ter, já na última rodada, ter assumido a liderança, e novamente hoje por ter vencido. Então por isso que foi muito importante ter vencido o jogo fora de casa. Mas no primeiro tempo, como eu falei, que foi um pouco abaixo do esperado, o Náutico sofreu bastante. Teve um lance do Volta Redonda que, não sei se tu chegou a ver, Celso, um lance da pequena área em que acho que foi um zagueiro, que basicamente da pequena área chuta a bola por cima, um gol inacreditável. Aconteceu algo muito parecido isso no jogo do Pouso Alegre também, que ali o Náutico já tinha aberto o placar e seria o gol de empate, e hoje seria o gol que o Volta Redonda poderia ter largado na frente, assim, um gol inacreditável, que o Náutico deu muita sorte, tá vindo de 2 jogos que deixou de sofrer gols incríveis, né? Mas que aí contou com a sorte, e basicamente o Náutico se resumiu ao primeiro tempo com faltas, né? Com Souza, principalmente com Souza, depois com o Jael. Foi a única jogada, as únicas jogadas que trouxeram mais dificuldade para o Volta Redonda, essas bolas paradas. Mas, como eu falei, vai para o vestiário com muita vaia, e aí vem o segundo tempo, e logo de cara o Náutico consegue um gol logo com basicamente 1 minuto, acho que não foi muito mais do que isso, não. Uma bola que vem do lado direito, e Jael, que diga de
fez um jogo interessante, né? Que inclusive a gente até elogiou o Jael, que é um sistema que Marchiori que dá um protagonismo um pouquinho maior para Jael, para segurar mais a bola. E no comecinho do segundo tempo, então, vem um gol muito interessante, que a bola vem da direita e se joga, enfim, o jogo foi um gol feio, mas a verdade é que foi um gol feio e que a bola entrou e que desafogou o time logo no primeiro minuto, isso foi fundamental, para quem tinha feito um primeiro tempo muito ruim, né? E aí, novamente, o Náutico investe basicamente em faltas, o Souza de tanto chutar, tanto chegar muito perto, teve um lance logo aos 10 minutos que novamente quase fez o gol, mas aí aos 13 minutos vem o segundo gol do Náutico, um bonito gol de falta, é uma marca, né, do Souza, basicamente quando a bola, da onde a bola para, que Souza pega, todo mundo já espera basicamente um gol ou um passe perfeito, porque ele tem essa qualidade no pé, na bola parada, e aí aos 13 ele faz um golaço, que hoje ele completou 100 jogos, então foi um jogo, uma data marcante para ele. E basicamente depois do gol, o Náutico deixa sofrer um pouquinho, né? Aquele sofrimento calculado. Volta Redonda também pouco produz. E as mudanças pouco fizeram efeito também no meu modo de ver. Eu acho que Regis Tossati entrou no jogo, pouco fez também, é um jogador que está devendo bastante. Júlio, novamente, entra no lugar daquela substituição prática, né? Prática não, que está marcada já, que é sair Jael para entrar Júlio. Então, também não surte muito efeito, por mais que nesse jogo o Júlio errou um pouquinho menos, mas também não foi o suficiente para tentar aí cravar uma vaga no time titular, por mais que no próximo jogo ele vai ser o titular, porque o Jael tomou um cartão amarelo na comemoração, inclusive a foto que está aí agora da matéria é ele fazendo, né, a comemoração típica dele de Gabigol, não sei se ele copiou o Gabigol copiou ele. E uma certa, assim, beleza, é o gol, a hora de comemorar, a gente sempre discute se vale a pena, se a regra é clara ou não, se vale a pena dar um cartão amarelo, se o quanto isso é antidesportivo ou não, mas enfim, tirou a camisa, ele estava pendurado, e aí Júlio vai ser o titular, possivelmente vai ser o titular, né? E Eduardo também entra muito mal, assim, teve pouco o que fazer também. Diego Ferreira também entra no finalzinho do jogo, mas basicamente essa a minha análise do jogo em si. Tudo bem, Anderson Malaguti. Agora a gente vai ouvir a análise de quem esteve, inclusive, nos Estados Aflitos, foi uma das testemunhas aí dessa vitória sobre o Volta Redonda. Lucas Holanda, seja bem-vindo. Pezinho quente, viu? Tá vendo aí? Tem que respeitar, meu amigo. 4 jogos nos Aflitos esse ano, 4 vitórias. Tá vendo aí? Então conta a história desse aí. Fala, Celso, Mala, todo mundo que tá ligado aí. Sim, vitória justa do Náutico. Como é que tava os Aflitos? Eu ia começar falando justamente por isso. O público, assim, não foi muito acima do que o Náutico tá colocando essa Série C, né? Foi 7 mil e pouco. Mas, assim, a sinergia da torcida e do time tava bacana, sabe? Tava bacana de ver. A atmosfera, acho que foi até uma coisa que Marchiori falou, né? Depois do jogo contra o Pouso Alegre, que a torcida tinha que transformar os Aflitos no caldeirão, de fato, para ir em busca do acesso, né? E a gente sabe que o Náutico, em toda a sua história, sempre que teve os Aflitos bem, o time naturalmente... ponderante nas grandes campanhas do Náutico. Pois é. E eu percebi isso hoje. Eu achei, sim, um clima bem diferente do jogo contra o Floresta, por exemplo, sabe? Foi um jogo que o Náutico ganhou, mas ainda havia um pouco de impaciência, enfim. Hoje eu acho que a impaciência normal, por exemplo, com o Vidieiro. Acho que você estava impaciente com o Vidieiro, mas viu assim que foi o cara que estava correndo, tentando, errou bastante. Assim. Basicamente, tudo que ele tentou ofensivamente, ele errou. Mas o jogo normal dele, então, né? Mas assim, já é um cenário normal, né? Mas o Jael, por exemplo, que vinha sendo vaiado, hoje fez o gol, saiu aplaudido, sabe? Então, eu acho que essa retomada do clima dos Aflitos, assim, como hoje, e claro,
com a expectativa de um público maior com o passar das rodadas, né? O Náutico ainda não colocou 10 mil nessa Série C, então eu acreditava que acho que uns 10 mil poderia ter cabido hoje. Era um jogo terça-feira, mas um horário bom, 8 horas, né? Não, acho que dava, sim, acho que dava para 10 mil. Mas acho que a turma tá esperando um sinalzinho a mais ainda. Agora 2 jogos fora, né? Vai ter que esperar pro fim do mês agora, dia 29, contra o Amazonas. Mas, enfim, dentro de campo, acho que foi uma vitória justa do Náutico. E acho que o Náutico está cumprindo o que Marchiori falou na coletiva de apresentação dele, né? É um time competitivo. Acho que no primeiro tempo sofreu mais do que deveria. E se deu, assim, alguns espaços que poderiam ter sido evitados para o Volta Redonda, sabe? O Volta Redonda perdeu um gol, assim, basta, sem goleiro quase. Sozinho, quando estava 0-0 ainda. Então, assim, se toma aquele gol, poderia ter se complicado. E acho que o Náutico estava com muita dificuldade ali no meio campo, né? O Jean Mangabeira estava sobrecarregado sozinho. Então, acho que foi um ponto importante que Marchiori corrigiu no intervalo, porque o Náutico estava levando desvantagem ali, né? Nesse setor do meio campo, e o Volta Redonda estava conseguindo criar por ali. Tanto que chegou bem, né? No primeiro tempo. Então, assim, no primeiro tempo eu vi o Náutico com a mesma dificuldade, e isso aí, na minha opinião, assim, já é um spoiler, que só vai conseguir resolver isso com a chegada de reforços, né? Tem um parênteses rápido aqui, que o Náutico tem uma reunião amanhã com o executivo de futebol, né? O Gustavo Cartacho, que saiu do ABC domingo, no sábado. Ele alegou problemas pessoais, né? Enfim, disse que tinha chegado um fim de ciclo lá no ABC, estava lá desde 2020, ajudou o ABC em 2 acessos e 2 títulos estaduais. Ele se desligou do ABC e ele veio para os Aflitos hoje, acompanhou o jogo lá das cadeiras dos Aflitos, e amanhã ele tem uma reunião com a diretoria do Náutico, né, para provavelmente finalizar as conversas e ele ser o novo executivo de futebol, né. Ele já trabalhou com o Marchiori, né, é uma dupla que fez sucesso no ABC, conseguiu acesso ano passado. Então, esse bom relacionamento que ele tem com o Marchiori, naturalmente, é um fator importante nessa negociação. Ainda não está fechado, mas vai ter essa reunião na quarta-feira e a expectativa é boa, né? Ele não viria à toa para os Aflitos, caso não houvesse uma situação bem encaminhada. Então, e aí, com a chegada de um executivo, a tendência é que o Náutico volte de forma mais séria ao mercado, né? Marchiori falou que iria observar inicialmente, mas é fato, e assim, a gente vê o anseio do torcedor que o time precisa de reforços, né? E justamente na parte que eu estava falando, que é esse setor ofensivo, no quesito definição de jogada, né? Porque a gente vê o Gabriel Santiago, por exemplo, ele é um cara que teve jogos interessantes, mas está tendo que jogar deslocado pela direita, né? Que não é a função de origem dele. Ele é meia. E eu acho que ele caiu de rendimento jogando ali pela direita, sabe? E na esquerda, o Vidieiro, que feito o Marlon falou, sim, toma muita decisão errada. Muita mesmo, assim, um negócio assustador. E aí acaba prejudicando o Jael também, né? Que não. Assim, acho que foi. Não lembro quem foi que tweetou, mas assim, Jael, das poucas oportunidades que ele teve na Série C, ele conseguiu ter um aproveitamento até razoável, sabe? E é um cara que está crescendo com o Marchiori. Não só no quesito finalização, posicionamento, mas acho que até a sustentação de jogo mesmo, fazendo pivô, segurando bem a bola. Acho que o Náutico, no jogo de sábado, por exemplo, quando o Jael sai e o Júlio entra, o Náutico sofre demais, porque perdeu totalmente esse controle. Hoje não, porque o jogo já estava mais controlado, né? Então, é um ponto importante aí. Mas voltando, acho que o Náutico pecou nessa questão da definição do primeiro tempo, né? Do último passe, cruzou errado, enfim, time um pouquinho afobado em alguns momentos, mas volta melhor para o segundo tempo, e o gol cedo ajuda demais, um gol de oportunismo ali de Jael, bateu de primeira, bola desviou no zagueiro, bateu nele antes de entrar, e com 1-0 em vantagem, né, o Volta Redonda tem uma boa chance ainda, né, quando estava 1-0, o cara acaba dominando o peito e manda por cima do gol, depois de uma bola aérea,
Mas ali depois, foi basicamente o último respiro, assim, do Volta Redonda. Depois dali, o Náutico emplaca 2 cobranças de falta com Souza. A primeira, o goleiro faz uma ótima defesa e defende. Na segunda, o goleiro fica olhando, né? Assim, golaço de Souza. 9º gol dele. Inclusive, está perto de se tornar a temporada mais artilheira, né? Tá 5 gols. Foi pelo Bahia em 2015. Sim, e foi o jogo de número 100, né, de Souza com a camisa do Náutico. Um cara que é ídolo da torcida e fez um golaço hoje. E com 2-0 no placar, aí eu acho que... 9 gols, Souza, né, só para complementar a sua informação, 9 gols e 7 assistências, né? Ele é o principal goleador e o principal garçom do time na temporada. E o cara, isso, e consequentemente o cara com mais participações em gol, né, na temporada. Então, assim, com 2-0 no placar, o jogo ficou muito confortável para o Náutico, que minimizou, assim, os avanços do Volta Redonda. E aí teve chance de um contra-ataque, mas não conseguiu, mas também não sofreu. Então, assim, foi uma vitória justa, muito importante, porque se a gente olhasse, Marchiori estreou no cenário que ele pegou 2 jogos no intervalo de 3 dias, né? Pegou o Pouso Alegre no sábado, uma viagem desgastante, que o Náutico fez uma logística para ir para São Paulo, de São Paulo, acho que de Campinas, eu acho. De Campinas para Pouso Alegre, porque não tem voo direto. Tanto que o Náutico saiu de lá no domingo de manhã, chegou no Recife no fim da tarde, fez um treino ontem, mas assim, um treino para recuperar, assim, sem muitos trabalhos, já jogou hoje e venceu, né? E de forma justa, merecida. Então, assim, trabalho de Marchiori cumprindo o que ele falou, Náutico mais competitivo, Náutico que, feito isso, não vai dar show, mas é um time que a prioridade é o acesso. Então, nesse caminho de competitividade, sem tomar gol, o Náutico tá 2 jogos sem tomar gol. 3 jogos sem tomar gol. América, Pouso Alegre e hoje, né? Assim, se a gente for olhar até para outras temporadas do Náutico, ficar 3 jogos sem tomar gol não é uma coisa comum, né? Então, assim, e nessa Série C, assim, que a gente vê que pelo menos tem 8 times ali nivelados, se não de forma assim, igual, mas muito, muito próxima, né? É muito importante você não tomar gol. E foi o que o Marchiori também falou na coletiva. Se eu não tomar gol, eu tô mais próximo da vitória, sabe? Então, ô Lucas, inevitavelmente você fica competitivo. Exatamente. Né? Ô Lucas, só para complementar essa tua informação também, o Náutico igualou nesse jogo hoje a sua melhor marca, a sua melhor sequência sem sofrer gols no ano, que são 3 jogos. Já tinha acontecido isso uma vez no ano, que era a maior marca, né? E hoje igualou novamente, né? São 3 jogos sem sofrer gols. Exatamente. E agora tem uma semana para trabalhar, né? Para o jogo contra Confiança, na próxima segunda-feira. Então, assim, é um início de trabalho animador, com a provável chegada do Cartacho aí para seu executivo. Acho que o Náutico já vai dar uma acelerada nos reforços, né? Então, assim, tem um caminho ali. É a direção fazer os esforços aí para reforçar onde tem que reforçar e o time seguir nessa crescente boa. Boa. Vamos então agora seguir olhando para esse jogo do Náutico a partir dos destaques. Eu vou começar dessa vez invertido, Lucas. Vou começar com você. Queria que você apontasse quem são os destaques positivos do Náutico nesse 2-0. Então, para mim, Souza, acho que para mim foi o melhor em campo, jogou muito bem. Poderia até ter feito mais gols, né? Se o goleiro não tivesse defendido as 2 cobranças de falta anteriores. Foi uma válvula de escape do Náutico aí no primeiro tempo, no cenário de dificuldade. E, assim, é um cara que está chamando a responsabilidade, né? Como foi em 2012. Ano passado, o Náutico estava num turbilhão de problemas e Souza não conseguiu render o que todo mundo esperava. E nem ele mesmo esperava, né? Ele até admitiu isso. Mas foi um cara que ficou para esse ano e assim, é protagonista do time, sabe? É o dono do time, é o cara do time. Então, para mim, foi o melhor em campo. Seguido do Jael, sabe? Sim, Jael, foi o que eu falei, tá tendo uma crescente muito importante. É um cara que, claro, tem suas oscilações, normal, mas tá ajudando muito. E eu acho que cresceu sob o comando de Marchiori, sabe?
esses 2 jogos que já fez, tanto contra o Pouso Alegre quanto hoje, acho que estão entre os melhores que ele fez com a camisa do Náutico, sabe? No de sábado, o Náutico teve um volume menor, mas ele foi muito importante, feito, eu falei, né? Tem a bola protegendo, brigando, assim, é um cara que você espera isso, você tem que ter esse centroavante participativo, sabe? E eu acho que Marchiori conseguiu fazer Jael ser esse cara nos 2 jogos até agora. Então, e logicamente o gol hoje tira todo um peso, né? Ele já só tinha feito o gol na segunda rodada contra o São José. Então, assim, já eram 3 jogos, né? 4 jogos sem marcar gol. Então, assim, pode ser uma crescente importante, né? Claro que o torcedor ainda fica um pouco desconfiado de Jael, de Júlio, assim, que entra no segundo tempo, mas deu uma caída, né, em relação ao nível que estava no início do ano. Mas acho que essas 2 atuações de Jael foram animadoras. E para fechar o pódio, eu vou colocar um cara que até que estava comentando com o Cláudio durante o jogo, que eu acho que foi um cara que entrou no time de forma discreta, mas ele eu acho que representa bem essa questão da competitividade, que é o Renan Siqueira. Eu gostei do jogo dele. Acho que foi o terceiro zagueiro ali. Ele é lateral de origem, lateral esquerdo, mas tá atuando na zaga. É um lateral com características mais defensivas, né? A gente acompanhava lá nos treinos no CT, que de fato é um lateral com mais características defensivas, mas assim, tá bem, tá conseguindo fazer uma saída de bola interessante. Então, assim, acho que para simbolizar esses 3 zagueiros aí adotados por Marchiori, acho que vou votar em Renan. Acho que ele fez um bom jogo também no sábado. Então, esse é meu Renan. ponto. Muito bem. Então, para Lucas Mala foram Souza, Jael e Renan Siqueira. Você concorda com ele? Concorda com a ordem? Quer trazer mais alguém para o pódio? Concordo com o Jael. Eu acho que é um jogador que cresceu nos últimos 2 jogos. Isso está nítido, né? Não só por ter feito gol hoje, mas no próprio jogo passado ele foi bem mais participativo. Souza foi o melhor em campo, porque tentou a todo momento. É o melhor passe do Náutico, junto com o Vitor Ferraz. Então dá essa qualidade e tem a bola parada, seu trunfo. E eu queria destacar aqui, acrescentar no caso, acho que eu gostei. Diego Matos fez um jogo muito seguro hoje, né? Lateral esquerdo do Náutico, muito seguro. E Mangabeira também, um jogo bem, bem tranquilo, bem seguro, apesar do sufoco do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, acho que seria o último do meu pódio, seria o Mangabeira. Mas eu gostaria de citar mesmo o Diego Matos pelo jogo. Fez o jogo muito certo, muito corretinho. Então no caso seu pódio seria Souza, Jael e Mangabeira. E Diego Matos vem como destaque. Ao contrário. Souza, Jael e Diego Matos. E Mangabeira seria o outro. Boa. A citação, certo. Exatamente. Muito bem, muito bem. A gente bota um pódio de judô aqui, faz essa resenha e fica tudo certo. E de destaques negativos, Lucas Holanda, quem foi mal hoje pelo Náutico? Bom, como eu falei aí, Vidieiro, acho que não tá conseguindo, a tomada de decisão é muito ruim, sabe? Assim, não foi mais uma noite boa para o atacante colombiano. Não gostei. Acho que ele ficou muito afobado, né? Assim, na hora do passe, do cruzamento. O gol que ele perde no sábado também, eu acho que contribuiu muito para isso. Ele perde um gol assim inacreditável no sábado. Sai cara a cara com o goleiro, manda por cima e perde. Hoje não perdeu um gol, teve uma chance boa no primeiro tempo para ter cruzado, mas não gostei da atuação dele. E, assim, Gabriel Santiago, eu gosto muito do futebol dele, mas eu acho que ele na ponta é muito desperdício, sabe? Acho que o Náutico fica muito... Porque assim, ele não é um cara de muita velocidade, né? Então, assim, naturalmente já perde esse quesito. E sem ele ali no meio para tabelar com o centroavante, para aparecer pisando muito na área, ele é um cara que tem essa característica, tanto que é a temporada mais artilheira dele na carreira, né? Ele que é cria do Vitória. Eu acho que ele tá perdendo as principais características, né? Agora, claro, é questão de ajuste, né? Marchiori, feito eu falei, teve 2 jogos em 3 dias, vai ajustando isso com o passar do tempo.
Mas eu não gostei da atuação dele, não. E também, assim, acho que negativamente não vi mais ninguém, então estou não. Acho que dos que entraram, Júnior foi o que teve maior minutagem, né? Mas o jogo já estava definido já, também prejudicou, o Náutico já estava dando uma segurada e nos contra-ataques. Vitor Ferraz, acho que não foi tão participativo, mas acho que não chega a ser um destaque negativo, não. Muito bem. Mala, concorda aí com os destaques negativos de Lucas? Concordo. Eu acho que o Vidiello, ele é um cara esforçado, ele é um cara que corre muito em campo, mas essas tomadas de decisões, esses erros estão comprometendo um pouco ele e está ficando marcado por isso. A verdade é essa. Quando o Lucas fala do gol perdido no último jogo, inclusive tem aquele perfil Ensina Romário, que eu acredito que vocês conhecem. Sim. Conheçam. O próprio perfil trouxe um gol. Foi bater lá? Foi bater lá? Foi bater lá. Esse aí é o pior indicativo. Aí o lance fica pior ainda, porque você vê o Romário fazer com uma tranquilidade tremenda. Claro, a gente não vai comparar Romário com, pelo amor de Deus, né? Vamos ser justos, né? Mas assim, dava para fazer, a verdade é essa, né? Então eu coloco ele, eu acho que muito bem citado por você, eu acho que o Gabriel Santiago, eu acho que pela posição que ele está, ele não está rendendo tanto, talvez seja um dos ajustes que Marchiori deve fazer. E também o Vitor Ferraz, ele não fez um jogo ruim. O problema é que, tanto nesse jogo quanto no jogo passado, eu tô achando ele muito tímido. Porque eu não sei se ele... Não, por estar com 3 zagueiros, por ele estar... Eu acho que é muito do esquema. É muito do esquema, sabe? Exatamente. Eu acho que ele tá muito tímido mesmo. E quando eu digo que ele é um dos melhores passadores, junto com o Souza, né? E, então, talvez está perdendo essa qualidade dele por estar um pouco escondido. Poderia Marchiori talvez também dar uma atençãozinha. Eu acho que citaria só assim, falando, ele não fez um jogo ruim, eu só acho que ele fez um jogo tímido. Boa. Agora eu queria que vocês trouxessem uma leitura também da seguinte forma para mim. Segundo o jogo de Marchiori, o que a gente já vê de caminho que o Náutico, do novo treinador, deve tomar a partir de agora? Lucas, você que acompanha aí o dia a dia do Náutico, o que é que você imagina, por onde deve ser o caminho que Marchiori vai trilhar para manter essa promessa de fazer com que o Náutico seja sempre uma equipe competitiva, ao menos? Celso, eu acho que esse cartão de visitas de Marchiori foi muito bom, porque ele dá um respaldo maior nessa questão do mercado, sabe? Eu acho que o Náutico, desde o início da Série C, tá muito ligado a essa questão do mercado. Que é o seguinte, eu acho que o Náutico tá entre os 8 times melhores da Série C. Acho que até, talvez, entre os 5 por elenco. Mas, assim, é um elenco que precisa de ajustes. E, sobretudo, no setor ofensivo, sabe? Então, assim, para mim é muito claro que com essa cara que Marchiori deu ao time nesses 2 jogos iniciais, e o Náutico sendo assertivo no mercado, acho que um primeiro volante e 2 pontas, pelo menos, assim, acho que é por aí, ou um meia e um atacante de lado, mas acho que pelo menos 3 peças assim, que cheguem no aeroporto já com uma camisa de titular, sabe? Eu acho que, assim, esse é o caminho. Porque o Náutico conseguiu ser competitivo com o Marchiori nesses 2 jogos, e ele não fez nada, assim, revolucionário. Ele fez o que ele prometeu fazer. O time parar de tomar gol, é fundamental isso, tem que parar de tomar gol. Botou um terceiro zagueiro, fechou uma linha de 3, né? O Náutico melhorou na questão de oferecer chances aos adversários. Acho que se a gente for comparar esses 2 jogos com outros, o Náutico sofreu bem mais. Contra o América de Natal mesmo, assim, foi um negócio inacreditável. Coisa de Wagner fazer 3 milagres para o Náutico sair dos aflitos com 1 ponto. Então, assim, eu acho que o caminho que Marchiori deu foi de competitividade, foi no time que está com a cara, mostrando que tem um DNA ali a ser seguido, e aí eu acho que cabe à direção
e aí Marchiori usou exatamente essas palavras na apresentação dele, que o presidente e a direção não vão medir esforços para fazer o que tiver que ser feito. Então, eu particularmente entendo que essa questão do mercado, quando o Náutico identificar que deve já estar nesse processo, o clube não está parado, mas acho que tem que ir de forma mais célere, né? E agora com o executivo que deve fechar amanhã, acho que isso vai acelerar. Então, eu acho que o caminho está aí. Acho que o Náutico tem elenco para ficar entre os 8 da Série C, mas não pode se dar o luxo de não reforçar na hora que tem que reforçar, né? Porque acho que o Náutico em 2021, claro, um cenário bem diferente, né? Na Série B, fez aquela campanha histórica dos 14 jogos, acho que veio perder na 14ª rodada, liderou, mas assim, perdeu o Eric, perdeu Wagner Leonardo, perdeu o Chiesa machucado. Perdeu os principais jogadores, né? Alguns dos principais jogadores, pelo menos. Não conseguiu fazer as reposições necessárias e acabou perdendo acesso. Esse ano o cenário é diferente. Lá não deve perder ninguém assim do time titular, mas o time titular requer qualidade, principalmente o setor ofensivo. E aí cabe à direção acelerar esse processo, porque já foram 7 rodadas. Né? Daqui a pouco a gente está chegando aí na metade da primeira fase, que tem 19 jogos. Muito bem. Mala, e na sua opinião, meu irmão, o que é que a gente já tem ou se a gente já tem algo claro, algum caminho claro de diferença entre o Náutico de Dado, o Náutico de Marchiori, e como você vê essa eventual mudança? Não, o que tem, é como a gente está falando, eu acho que Marchiori está incorporando o espírito de Série C, que é vencer, o principal é vencer, não está jogando bem ainda, a verdade é essa, mas também não teve tanto tempo assim para fazer, vamos fazer aqui o Náutico jogar bem. Acho que não, né? Mas eu acho que nesse primeiro foco dele foi ajustar o setor defensivo e deu certo. Tanto é que nos 2 jogos não sofreu gols. Dado é um cara que é um pouco mais... Tem um estilo mais próprio, né? De estilo, assim, como é que eu vou dizer... de mais toque, talvez, que visa mais um jogo talvez mais bonito. Então, eu não sei se Marchiori talvez vai conseguir fazer isso no Náutico, até pelas peças que tem. E entendendo isso, justamente, ele já começou de trás, né? Então, mas eu gostaria muito ainda de ver, como eu falei na avaliação, no jogo passado, tentar ver essa evolução agora do meio para frente. Eu estou muito curioso para saber como é que ele vai ajustar isso, que no primeiro momento não está dando muito certo, não teve tanta amostra assim, de que como ele possa fazer isso, mas sou muito curioso, e aproveitando o gancho da que o Lucas estava falando, eu traria um zagueiro experiente, porque eu acho que nessa primeira fase consegue, com esse elenco, mas quando passa para a segunda fase, que é mais o mata-mata, que é aí que sobe, eu acho que vai precisar de um zagueiro mais experiente para compor elenco, e também achar mais um camisa 9 para fazer sombra para Jael e Júlio. Eu acho que esse é o caminho que o Náutico precisa, e achar um ponta. Um ponta que... Pelo amor de Deus. Um ponta que dê um equilíbrio maior aí para pôr o Vidielli de um lado, e Alisson Santos... perdeu o Caion, né? Perdeu o Caion, que era o principal ponta. Teve essa... É uma peça que tem que ser... Não teve essa reposição. É um peso, né? Um obstáculo a mais aí nessa caminhada, né? Um time que já tem uma limitação em relação a opções, né? Exato. Mas eu acho que, para encerrar assim, né, dessa parte, eu acho que é como se fosse uma coluna, né? Um zagueiro, um atacante, um 9, e é esse aí que vai ficar nas pontas, pelo menos um, né? Da ponta, que eu acho que aí sim, que Marchiori vai conseguir tocar o barco direitinho para frente. E assim, Mala, só para fechar essa questão, a gente vê também essa questão de condução de jogo, né? Marchiori não tem medo de fechar a casinha, não. Hoje também tem o Diego Ferreira no lugar de Polvidieiro. Sim, para fechar mesmo, sem cerimônia mesmo. Em outros jogos a gente viu o Náutico terminando com 4 atacantes de lado, assim, Thiaguinho, Alisson Santos, enfim, e outros aí que acabavam não rendendo, né? Então, é um caminho. Acho que o Náutico tá no caminho. Porque eu acho que o elenco que o Náutico tem e a proposta que é a Série C, que não é jogar futebol bonito, né? Acho que agora no primeiro momento é ficar entre os 8, tá conseguindo, tá indo numa vice-liderança, podendo
inclusive poderia até ter sido o líder, mas acho que diante do que Marchiori tem, acho que ele vai trabalhar nisso. Talvez não vai ser um futebol tão bonito, mas vai ser muito competitivo.